Eu gostaria de agradecer a cada um que tem assistido esses estudos e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e se você conhece músicos, compartilhe também com eles. É muito importante na Igreja de Cristo que os músicos conheçam os princípios bíblicos do tipo de música que honra e glorifica a Deus. Vamos ao estudo de hoje. O princípio de hoje diz o seguinte: a música que honra e glorifica a Deus tem que ser edificante para todos. Esse princípio ele está baseado num texto que está falando sobre o culto público. E ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, nós vamos ler do verso 15 ao verso 17 e o versículo 26. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em Espírito, como dirá o indouto o Amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Esse texto deixa claro que Paulo mostra por que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Porque o dom de profecias, ele já vem com o entendimento, isso é, a mente pode entender o que estava sendo dito. No caso do dom de línguas, necessitava de uma interpretação, porque o objetivo na Igreja de Cristo é que tudo edifique a sua igreja. E o entendimento é o ponto crucial para que haja essa edificação. Quando nós estamos em Neemias, no capítulo 8, nos versículos 3 e 7 a 8, nós vemos claramente a expressão cada um compreendia. Então, a compreensão ela é fundamental para a edificação do corpo de Cristo. Tudo que é feito no culto, e eu estou falando aqui principalmente o culto litúrgico, deve ter o objetivo de edificar a Igreja de Cristo. E para isso você tem que pensar, se não há entendimento, se as pessoas não conseguem compreender o que estão ouvindo, não há edificação. E se não há edificação, não serve para o culto congregacional. Agora, aplicando isso na área de música, nós precisamos entender que a música sacra deve trazer edificação e entendimento. A mensagem deve ser uma mensagem clara e que edifica a igreja. Se não for assim, não é louvor, não agrada a Deus, não honra a Deus, não glorifica, porque não edifica a Igreja de Cristo. O que é então? Apenas uma apresentação musical. Apenas isso. Não foi um louvor e exaltação a Deus. E a gente precisa entender que o belo em si não é suficiente para determinar que é um tipo de música que agrada a Deus. É preciso que seja algo que seja com entendimento e com entendimento vem a edificação da igreja. Deixa eu te dar um exemplo para você perceber o que eu estou dizendo. Uma certa vez eu estava numa igreja e num determinado ponto do culto um quarteto foi participar com louvor ao Senhor. Muito bem afinado, todo mundo nos tempos certos. Agora havia muito arranjo de vozes nesse quarteto na música que eles estavam executando. Depois terminou o culto conversando com um colega, ele empolgado, dizendo, você viu como foi bonito aquele quarteto tal. Eu disse, foi interessante. E ele já entendeu a expressão interessante, ele disse, mas o que é que você viu que você acha que não estava certo? Eu fiz uma pergunta simples para ele, sobre o que falava a música. Ele parou, pensou e disse, não lembro. Digo, pois é, foi bonito, mas não edificou, porque senão você lembraria. As pessoas não percebem que isso é importante dentro da Igreja de Cristo. Eles simplesmente gostam da música, seja você conservador, seja você liberal, muitas vezes, como eu já falei numa introdução aí, tudo é a questão eu gosto, mas não há preocupação se de fato aquilo está de acordo com os princípios da palavra de Deus. E esse é edificar a igreja. E eu quero dar aqui algumas dicas de como a música é edificante e quais os cuidados que devem ter. Primeiro,
o entendimento das palavras. Isso quer dizer, as palavras, quando são pronunciadas, têm que ser de forma que nós possamos entender, para que possamos, então, compreender o que está sendo dito. E eu vou dar dois extremos aqui no tipo de música que são usados na igreja. Vou usar aqui um tipo mais moderno, vou usar essa expressão, mais contemporâneo. Por exemplo, o black metal gospel. Tem muitos deles que simplesmente o camarada coloca o microfone aqui na boca e a gente não entende o que ele está falando. Talvez uma pessoa já com o ouvido disciplinado para esse estilo de música, talvez entenda. Mas o público em geral não vai entender. E na realidade, esse tipo de música não tem nem o objetivo da pessoa compreender, tem mais o objetivo da pessoa sentir a música. Essa, infelizmente, é uma característica desse tipo de música. Mas também do outro lado, nós temos às vezes certas músicas que elas são cantadas em estilo lírico e que a pronúncia de algumas sílabas, até mesmo de algumas palavras, a gente não consegue captar muito bem. A música é boa, a música é tradicional, mas a forma que a pessoa canta acaba perdendo que a gente possa entender, perdendo o entendimento claro daquela música por causa do estilo. Então, muitas pessoas que, por exemplo, não gostam da música mais moderna e porque ela não é compreensível e corretamente a rejeitam, mas muitas vezes aceitam esse tipo de música porque acham bonita, porque é uma música mais tradicional. Mas, no entanto, ela tem essa dificuldade. Às vezes as pessoas não compreendem. Isso também está errado diante de Deus. A poesia da música, ela precisa também ser uma poesia clara e de fácil acesso. Eu já vi música evangélica com uma poesia tão complicada que a gente precisa ser um expert em poesia ou em literatura poética para poder entender o que o autor está dizendo. A Bíblia não é assim. E aí fica algo muito interessante, porque não sei quantos sabem, mas a Bíblia não foi escrita, principalmente o Novo Testamento, quero falar, não foi escrito no grego clássico, no grego de Aristóteles, de Sócrates, de Platão. Foi escrito num grego que era acessível a todos. Veja bem, eu não estou dizendo que o grego da Bíblia é um grego chulo, não é de baixo padrão, mas era um grego acessível a todos. Era o chamado grego koiné. Então Deus providenciou para que a sua palavra fosse acessível a todos, de entendimento a todos, tanto para Platão quanto para o usuário ou falante comum de grego. Da mesma forma, a poesia da música sacra, ela precisa ser uma poesia acessível. E terceiro, a própria parte musical, melodia, harmonia, ritmo, tem que ser uma composição que não seja confusa, que tenha uma composição musical clara. E olha, tem tanta música por aí que os seus arranjos, a sua forma de ser colocada e estruturada, criam mais confusão do que algo claro para o próprio ouvido. Isso eu estou falando de música sacra. Então é necessário que aqueles que trabalham com música na igreja tenham essa preocupação de que aquilo que é passado para o povo de Deus edifique o povo de Deus. Logo, uma música que louve e exalta a Deus é uma música que tem simplicidade. E aqui, quero deixar bem claro, simplicidade não é sinônimo de pobreza, de baixa qualidade. Seria um erro muito grave de pensar que quando eu falo em simplicidade, eu estou falando de coisa de baixa qualidade. Quando eu falo de simplicidade, é uma coisa mais clara, uma coisa mais de fácil acesso e que as pessoas podem entender. Até porque, quanto a isso, você pode olhar o terceiro princípio, que você vai ver exatamente o que eu falo ali sobre apresentar a Deus o melhor. E olha, nós precisamos sempre lembrar que quando estamos falando sobre música, música tem uma influência cultural, querendo ou não. E quando estamos enfatizando a edificação, nós precisamos compreender que haverá um estilo ou estilos de música que vão transmitir melhor as verdades da palavra de Deus para a cultura em que ela é cantada ou que ela é executada. No mundo ocidental, há muita, digamos assim, troca de cultura e que é possível uma música de um país vir para o outro e ter ainda força de mensagem musical e mensagem poética. Mas mesmo assim precisamos ter bastante cuidado, porque cada cultura tem seus próprios valores que ajudam
o entendimento e a compreensão das próprias Escrituras. Agora, se você me tem uma pergunta, mas e aí, pastor, qual é então o estilo cultural nosso que exalta a Deus? Para que você tenha certeza sobre isso, uma noção clara bíblica sobre isso, que vai lhe ajudar, ouça o quarto princípio sobre o tipo de música que honra e glorifica a Deus. Por fim, eu gostaria de fazer uma recomendação às igrejas que usam hinários, principalmente com músicas tradicionais e até mesmo músicas que atravessaram séculos, quanto à letra. Muitas vezes essas letras usam uma linguagem muito antiga. E aí, quem está regendo ou quem está liderando essa parte de música na igreja tem que tomar duas opções. Ou explica para a congregação o que é que está se dizendo a letra, para a pessoa cantar com entendimento, ou então pede autorização para quem detém os direitos daquela tradução para fazer uma nova tradução de maneira que a linguagem seja acessível ao povo do século XXI. Porque a música tem que edificar. Ela pode ter uma palavra muito bonita. É tipo, quanto a isso, a gente tem em homilética, às vezes até uma anedota, diz que um pregador muito erudito foi pregar numa igreja no interior, e ele usando aquelas palavras bastante eruditas, rebuscadas, impressionou muitas pessoas. Na porta, dois matutos estavam conversando e um falou para o outro irmão, disse, irmão, e aí, você gostou do pregador? Eu disse, ele fala bonito, né? Ele disse, mas você entendeu o que ele falou? Não, mas ele fala bonito. Então, muitas vezes, as pessoas têm essa ideia também sobre música. Ah, não, mas essa é uma linguagem mais culta e tal, mas a questão é, o povo da igreja está entendendo? Porque se não está entendendo, por mais bonito que seja, não edifica a igreja de Cristo. Para concluir, eu queria dizer que o cântico que o povo de Deus deve usar é aquele que, na sua poesia, na sua melodia, harmonia e ritmo, a simplicidade, a qualidade e a clareza na sua mensagem. A letra e a música devem combinar em clareza e simplicidade para que haja entendimento, para que haja edificação na Igreja de Cristo e para que haja glorificação ao nome de Deus. Que o Senhor nos abençoe e até ao próximo estudo.